Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso e rico nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E estamos aqui sempre nos encontrando ao redor da mensagem, ao redor da palavra de Deus. Veja, a Bíblia tem nos ensinado: nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E cada dia que nos encontramos, sempre o intuito é que a nossa fé possa crescer. Veja, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. E o grande segredo para alcançar a fé de arrebatamento é o que disse o profeta sobre a verdadeira igreja. Ou melhor, o anjo disse ao profeta, naquela mensagem de Pérgamo, naquela carta, ele disse: a verdadeira igreja será uma virgem para a sua palavra, baseada em Mateus 25. Ou seja, uma virgem porque ela não conhece nenhum credo, ela não conhece nenhum dogma, ela nunca foi atrás da árvore do conhecimento, ela se ateve alimentando-se da árvore da vida. É o suficiente, porque quando a palavra nos é revelada, veja, ela se torna a nossa fonte de vida, o nosso tesouro, e nós nos alimentamos e vivemos de fé na palavra. Todos nós sabemos que nós estamos na era da pedra angular, a era da noiva, a era pentecostal. Se organizou, quando se organizou, morreu, e ela é chamada na Bíblia de a filha da grande prostituta. Ela faz parte de todo aquele conjunto chamado Babilônia, em Apocalipse 17, onde a mãe e as filhas se prostituíram, abandonaram a palavra e trouxeram para dentro da organização credos, dogmas, interpretações e, evidentemente, que morreram espiritualmente e colocaram para fora Jesus, e ele é a palavra. E de formas que Laodiceia está morta espiritualmente, marcada com a marca da besta, e ela está pobre, cega, miserável, nua e não sabe. E Deus então resgata a verdadeira igreja que jazia, veja, dormindo entre os mortos. Veja, a Galileia dos gentios, de acordo com Isaías 9, viu uma grande luz. Ele nos levantou de entre os mortos, ouvimos a sua voz. Veja, o molho movido. E aqui na era da noiva houve uma ressurreição, de acordo com Efésios 2, estando nós mortos em delitos e pecados. Veja, ele nos vivificou. De que forma? A luz, a palavra feita carne. Veja, a influência da palavra manifestada, a mensagem de Malaquias 4, de Apocalipse 17, a palavra vindicada, é luz sobre a semente eleita. E temos uma grande luz no livro de Apocalipse a respeito da igreja do Novo Testamento. Veja, ela está representada naqueles 7 castiçais em Apocalipse 1, 2 e 3. Veja, e ali está o percurso da igreja até aqui no tempo final. Isso é uma das grandes revelações da Bíblia, para entender o dia, para entender a hora, para entender a mensagem. E toda vez que a palavra, veja, que o Espírito veio sobre a palavra, e a palavra encontrou o solo certo, ela produziu de acordo com o que está escrito. Isso é algo fantástico, fenomenal, onde você pode viver e ter os olhos abertos, como aquele cego lá da Bíblia que disse: eu era cego, agora eu vejo. Você pode ver a palavra manifestada, veja, ver a pessoa pré-ordenada, aonde aquela escritura está sendo vindicada, vivificada. Por isso, Mombrana estabelece aquelas 5 condições para identificar a verdadeira mensagem. Primeiro, tem que estar na Bíblia. Isso é algo grande. Tem que ser revelada a um profeta. Veja, não vem a outro tipo de ministério. Não vem a um pastor, a um evangelista, tem que vir a um profeta. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Veja, então, tem que ser a pessoa certa.
tem que ser na estação certa e a maneira que Deus preordenou. Por isso o Salmo número 1 está lá, né? O justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros e na estação certa ela dá o seu fruto. E no nosso caso, qual foi a estação? A estação do mensageiro. Veja, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocasse a sua trombeta, se cumpriria o segredo de Deus. Veja, quando aquele mesmo grão que caiu na terra voltasse a ser grão outra vez, ou seja, a vida se reunindo outra vez em forma humana, e a gente então pode enxergar isso, e quando você enxerga isso, isso é luz, traz luz sobre a semente que está em nosso coração. Então temos Apocalipse capítulo 1, verso 12, que diz assim: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, as testemunhas. Agora aqui está o ponto que eu quero salientar. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Veja, estrelas, porque elas brilham de noite. A luz vem para guiar o caminhante pelo caminho, o peregrino, no meio das trevas. Quando a Bíblia fala que a luz raiou na região e sombra da morte, o povo que jazia nas trevas viu a grande luz, ou seja, esse povo viu a palavra encarnada. Por isso, São João capítulo 1 fala de que aqueles que conseguiram enxergar a palavra manifestada, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Veja, porque a palavra, ela só é luz quando está manifestada. Quando a Galileia dos gentios viu uma grande luz, é porque lá estava a palavra em forma de um homem, porque o homem é o agente de Deus, por fora sem aparência, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas ali estava o cumprimento de todas as profecias, dos salmos, de toda a lei, e ali estava ele, a palavra manifestada. Mas o triste é que não puderam enxergar, porque a profecia dizia que ele só seria reconhecido no tempo do fim. Veja, Paulo fala desse grande mistério, Cristo entre os gentios, escrevendo aos Colossenses. Então, esse grande mistério das 7 eras da igreja é algo muito grande quando a gente pode entender o que Deus está fazendo através do seu plano preordenado, seu plano predestinado. Veja, assim como o sol, ele nasce no Oriente e se põe no Ocidente, a civilização também veio do Oriente para o Ocidente. A América é o continente mais novo, de acordo com a história, com a geografia e assim por diante. Veja, mas quando a Bíblia foi escrita lá atrás, ela viu a luz aqui no entardecer, ela viu a pedra de coroa caindo aqui. Veja, aonde o sol se põe, aonde ele chega ao seu ocaso, aonde a igreja de Laodiceia estaria toda organizada. Veja, aqui na costa oeste, quando o grande pilar de fogo, que foi visto lá atrás há 2000 anos, seria visto de novo aqui no ocidente, porque Zacarias disse, haverá luz no entardecer. Jesus disse, como o relâmpago brilha do oriente ao ocidente, assim será o Filho do Homem no seu dia. Veja, a palavra se cumprindo aqui em carne humana, aqui nos confins da terra. Então, Mambrana pregou uma importante mensagem sobre esse tema. Há um homem aqui que pode acender a luz, e ele explica algo muito grande a respeito da palavra manifestada hoje no tempo do fim, de acordo com a ciência, de acordo com a Bíblia, de acordo com a natureza, de acordo com a profecia.
Então veja, o homem tem viajado em direção ao Ocidente. Sempre a civilização mais antiga que nós temos é a China. Veja, nos países orientais. E note, ele continua viajando em direção ao Ocidente à medida que ele avança e à medida que ele avança sem parar para o Ocidente. Assim tem a era da igreja viajado da mesma forma. Pelo Filho de Deus, veja, olhe, o sol da justiça. Paulo, a igreja primitiva, começou no Oriente. Veja, ela saiu dali, pulou do outro lado do mar, lá na Alemanha com Lutero. Ela realizou 3 puxadas, olha aqui, da Ásia, na Palestina. Ela pulou do outro lado do oceano para a Alemanha, que foi Lutero. E ela pulou de Lutero para o outro lado do Canal da Mancha, para a Inglaterra, por meio de Wesley. E pulou para a costa oeste dos Estados Unidos. É isso. E se você for mais adiante, ela está voltando de volta para o Oriente, para Jerusalém, para os judeus. Olhe como que as eras da igreja têm lutado. Veja, Lutero, então Paulo primeiro, veja, na era inicial, logo desceu até Irineu e assim por diante, continuando a descer para a França, dali para a Alemanha, Inglaterra, constantemente indo para o Ocidente. E agora nós não podemos ir mais adiante. Esta é a última era. E o que a Bíblia diz sobre a última era? Veja, geograficamente, cronologistas de qualquer modo que você queira tomar, biblicamente primeiro, a Escritura naturalmente primeiro, evidência historicamente, de qualquer modo que você queira tomar, nós estamos no fim, na última era da igreja. E observe, à medida que avança, ela se tornava cada vez mais forte, mais luz. Veja, como se fosse uma planta. Lutero, o broto, logo ela cresceu até chegar à florescência. Wesley, logo veio a era pentecostal, cacho, mas lá na costa oeste a palavra está encarnada. Veja, e assim tem a verdadeira pequena minoria da igreja crescida desde justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Veja, e agora até a pedra de esquina por vir, moldando-se para o alto. Não haverá mais organizações depois disso, não haverá mais. Veja, não pode ser. Veja, nós estamos no Ocidente. Por que não? Porque essa é a era em que Jesus se manifestaria como rei, leão. Veja, e a igreja seria chamada de o reino messiânico. E você não pode organizar o reino messiânico onde Jesus é o cabeça. Não tem como. Veja, para provar que o reino está sendo estabelecido, ele percorreu a terra 7 vezes com Marcos 16, expulsando demônios, curando os enfermos, libertando os oprimidos e manifestando sinais escriturísticos, apostólicos e proféticos. Veja, então, seguindo aqui, o sol tem viajado como filho, Jesus, o sol, e a igreja tem percorrido a mesma coisa, desde as 7 eras da igreja e assim por diante. A civilização tem avançado bem para a igreja, bem para o Ocidente, e a igreja tem avançado bem para o Ocidente, e agora, se formos mais adiante de novo, nós estamos voltando ao Oriente novamente. Você sai da costa oeste, você volta para a China, Japão, volta ali de novo. Veja, mais ou menos 11.265 quilômetros. De um lado ao outro, de volta para o Oriente de novo. Então, o Oriente e o Ocidente se têm encontrado. Isso é tudo. Veja, a palavra manifestada de acordo com a Escritura. A luz desse dia tem chegado. E a verdadeira igreja está incendiada pela luz da palavra. Veja, esse povo que jazia lá entre os perdidos, de acordo com Mateus, uma grande escritura para ser repetida nessa hora, viu uma grande luz, a luz do entardecer. Veja, Mateus 4,16, o povo que estava sentado em trevas, esse éramos nós, os gentios, viu uma grande luz, a palavra, o Filho manifestado, o mesmo ontem, hoje e eternamente, com sinais, maravilhas, provando que o reino está estabelecido. Porque Jesus, veja, o Melquisedeque, esse grande príncipe rei, ele se apresentou para Abraão no final da jornada. Veja, sacerdote do Deus Altíssimo, veja, e rei. Jesus é sacerdote, por 2000 anos intercedeu pela igreja, profeta, filho do homem, mas agora, de posse do título de propriedade, ele desce a terra em Apocalipse 10,
brama como leão. Para o quê? Estabelecer seu reino. Primeiro ele chama seus súditos, sua noiva, para se pôr do seu lado, do lado da palavra. A palavra manifestada. O Filho tem descido. Veja. E aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Nós fomos resgatados de entre os mortos. Denominação, Babilônia, a grande prostituta, a sepultura aonde os mortos espirituais estão presos. Deus te abençoe. Espero que ajude a meditação. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.